Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula. Então, esse daqui é o nosso site número 14. Esse layout vai ser mais complicadinho de fazer, mas eu vou mostrar parte por parte como foi feito. Então, é um layout meio genérico desses portais de notícias online. Tem bastante notícias aqui de esquilinhos com nozes. E tem o nosso rodapé de sempre aqui. Não há bem nem mal, o pensamento é que faz o bem e o mal, do Shakespeare. Vamos dar uma olhada no HTML. O HTML desse site, esse começo aqui a gente já conhece, né? Tem o body. Ele tem um menu no topo, que é esse aqui, né? Eu chamei de menu, mas não precisava, né? Mas é porque tem links aqui, né? Então essa barra preta aqui é o menu. Como eu vou ter outro menu no meu site, eu coloquei uma classe para diferenciar um menu do outro. A classe, esse daqui é menu topo. O outro menu, que é esse daqui, vai ser o menu principal. Esse daqui é o menu principal do site. Então, aqui no menu topo, o menu ele vai de um canto ao outro do site, então ele ocupa toda a largura do navegador. Eu já vou aproveitar para falar uns negócios para vocês que uma coisa que os alunos costumam fazer é, eu vou fazer um site, né? Eu vi isso nas provas, costumo ver. Então ele pega e faz o site só um pedacinho aqui da página e ele faz, vamos supor, como se a página tivesse desse tamanho. Aí vamos supor que acaba aqui, ó, o menu. Então se alguém tiver uma janela um pouco maior, ó, aqui ia ficar em branco, ó, porque o menu ia acabar aqui, ó. Aqui era como se ficasse em branco. Então isso está errado. Quando vocês forem fazer o site, não interessa se vai ser com a janela maior, com a janela menor, o site tem que funcionar em qualquer janela, desde as primeiras aulas. Então, isso é o que mais acontece, que os alunos fazem. Eles diminuem a janela, faz o site desse jeito, aí quando eu vou corrigir, eu deixo a janela um pouco maior, o site já nem funciona. Ou o contrário, né? O site funciona com a janela maior, se eu diminuir um pouquinho, o site já para de funcionar. Então, o site que vocês fizerem, não interessa se é para celular, se é para computador, se é para tela pequena ou grande, ele tem que sempre funcionar. Esse fundo preto a gente já viu como fazer, né? Então a gente coloca um bloco bem grande, que pega toda a largura com fundo preto. E dentro dele a gente vai colocar um bloco menor, que vai ser a largura do site. Ó. Nosso site tem essa largura aqui, ó. Começa aqui e termina aqui, é uma largura fixa. Só que, mesmo tendo uma largura fixa, eu quero que esse menu fique com o fundo até o canto. Eu não quero que termine aqui, ó, o fundo. Senão ia ficar bem feio, ó. Eu vou mostrar como que seria no CSS isso que eu estou falando, só para vocês entenderem. Vou mudar aqui, ó. Se eu tirasse o fundo preto aqui e colocasse aqui o fundo preto, ó, ó como que ia ficar. E é geralmente isso que os alunos fazem. Ó. Então, ó, aqui fica sem nada, e nesse caso ainda ficou ruim aqui, porque tem mais esse espaço aqui para cima e para baixo. Então, primeiro eu tenho o, o nave que vai ter o fundo preto, que ocupa tudo. Aí dentro dele eu tenho uma div menorzinha, que serve só para delimitar a largura. E aí agora todo o conteúdo vai ficar dentro dela, porque aí está com a largura delimitada. Dentro eu tenho 3 divs, porque eu separei em 3 partes esse menu superior aqui. Então eu tenho a da esquerda, do meio e a da direita. Para separar em 3 partes, né, para ficar uma do lado da outra, essas 3 flutuam. Então as 3 vão flutuar uma do lado da outra. Eu não lembro se as 3 flutuam, né, mas pelo menos a da esquerda e a da direita tem que flutuar. Depois eu olho no CSS. Então eu tenho 3 divs aqui dentro. E cada uma tem uma classe. Menu topo esquerda, menu topo centro, menu topo direita. Aí tem o link, tem a data aqui. Então, ó, esquerda, centro e direita.
depois do menu, eu coloquei todo o meu site dentro de uma div. Ó, depois dela já vem o rodapé. Então, todo o meu site, todo esse que tem o fundo branco aqui, rodapé não, ele está dentro de uma div. Essa div só serve para delimitar essa largura. Aí, depois que essa div delimita essa largura, eu posso ir construindo meu site normalmente aqui dentro, ocupando todo o espaço que tem. Então, aí eu tenho o cabeçalho do meu site, que está Planeta Diário. Eu tenho mais um menu, dessa vez é o menu principal com vários links. Eu tenho uma propaganda, então eu coloquei uma imagem aqui de propaganda, que é essa daqui, ó. Então, um banner, né, no meu site. E depois vem o main. Então, essa parte aqui embaixo, onde começam as notícias, né, é a parte principal do meu site, é o conteúdo. Então, só essa parte aqui é o main. Como que foi feito o main? Ó, vou diminuir aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O main tem duas divs. Foram divididos em dois, coluna esquerda e coluna direita. Quando vocês olharem um site assim, vocês têm que imaginar como que vocês cortariam o site para fazer esse layout. Tem que ir cortando aos poucos. Por exemplo, aqui existe a coluna da esquerda e a coluna da direita. Ó. Então, foi cortado em dois o main. Aí depois, dentro de cada uma, eu vou trabalhar separadamente. Então, a coluna da esquerda, que é essa que tem o título aqui, e aqui essas três notícias, como que ela foi organizada? Ela foi organizada com um article, que tem a classe notícia destaque, que é essa daqui, ó. Esse daqui é o article. Depois desse article, e ó, ele nem flutua, porque ele não precisa, né? Ele ocupa toda a largura disponível. Depois dele, ó, eu tenho três colunas, ó. Aqui a primeira, a segunda e a terceira, ó, três colunas. Então, eu tenho aqui mais três divs com a classe subcoluna. Então, eu tinha a coluna esquerda, que é essa aqui, grandona, da esquerda, e dentro dela eu tenho três subcolunas, ó. Três subcolunas, as três têm a mesma classe, ó. Para isso que a gente usa a classe, né? A gente pode reutilizar em outros elementos, ó. Então, eu tenho três aqui com a mesma classe, ó. Então, ela corta em três. Esse, essa div aqui é cortada em três, ó. Dentro de cada uma, aí eu não preciso ter mais nada que flutua, né? As colunas flutuam para ficar uma do lado da outra. Mas, por exemplo, essa primeira aqui, ela não, dentro dela eu posso ir colocando uma coisa embaixo da outra, ó, uma notícia embaixo outra, embaixo outra. Então essas três aqui não vão flutuar. Então tá aqui, ó, article, article e article, três articles. Os articles têm uma imagem e um título embaixo, título da notícia. Então tem aqui, ó, três articles um embaixo do outro. A mesma coisa é essa, vai ter três articles um embaixo do outro, e essa também. Eu só mudei o tamanho do título ó, de cada um, só para ficar um pouco mais para cima, outro um pouco mais para baixo, ó. Só para ficar aparecendo assim que está meio desorganizado. Hoje em dia os sites de notícia deixam mais ou menos desse jeito aqui. Eles não deixam tudo retinho, bonitinho. Tá na moda deixar meio desorganizado. E esse foi, então, toda essa parte esquerda aqui do main, né, a coluna da esquerda. Agora vamos ver como foi feita a coluna da direita. Então, vou voltar ao normal aqui. E agora, dentro da coluna da direita. Da coluna da direita, eu tenho uma notícia, que também tem a classe notícia destaque, igual essa aqui em cima, ó, notícia destaque, só que era essa daqui, ó. Então, essa daqui, ó, é notícia destaque. Essa também, ó, é notícia destaque. As duas usam a mesma classe. Só que tem que dar uma olhada no CSS, provavelmente elas fazem coisas diferentes, né? Ela não precisa flutuar, né? Ela pega toda a largura disponível dela. E essa da direita também, ó, ela está pegando toda a largura disponível e não flutua. Então, voltando lá. E eu tenho mais duas subcolunas. Então, percebe que também eu usei a mesma classe, subcoluna aqui na esquerda e aqui na direita.
Só que no CS, vocês conseguem ver claramente aqui no visual que elas não têm o mesmo visual. Por que, que a subcoluna aqui da esquerda não vai ter o mesmo visual que a subcoluna da direita? Pausa o vídeo e pensa aí, qual que é a diferença entre elas? Pensou aí? Bom, essa coluna aqui, ó, ela ocupa 1/3 do espaço. Então, a largura dela é 1/3, 1/3 e 1/3. Aí eles ocupam todo o espaço. Essa daqui ocupa metade, ó, metade e metade. Então, eu coloquei um visual diferente para a subcoluna que fica do lado esquerdo e para a subcoluna que fica do lado direito. Então, essa daqui ocupa metade. Dentro dela, aí tem duas notícias, uma embaixo da outra, que não flutua. Então, ó, uma notícia aqui, embaixo, uma notícia aqui. E essa é a mesma coisa. Uma notícia, uma notícia. E no final, nosso rodapé com uma citação. Então, esse foi o HTML. Agora a gente tem que dar uma olhada. Percebe que agora está crescendo, né, o HTML dos nossos sites. Não está sendo um HTML tão pequeno. Só que vocês podem ficar tranquilo que, se não me engano, esse site aqui da aula 14 é o maior site da disciplina. Os próximos sites não vão ser tão grandes quanto esse, não vão ter tantas colunas, tanto float quanto esse. Esse daqui foi feito dessa forma de propósito para vocês treinarem blocos flutuantes e para conseguir fazer um layout de um portal de notícias. Então, talvez esse daqui seja o layout mais complicadinho da disciplina. Os próximos não vão ser. Vamos dar uma olhada no CSS. Por isso que tem bastante HTML, ó, e tem bastante div. Ó. Percebe que tem bastante div? A gente usa div quando não tem uma outra marcação para colocar no lugar. Por exemplo, aqui é um menu, a gente vai usar nave. A gente não usa div para menu. Mas aqui dentro, ó, tem muitas divisões no meu menu. Essas divisões a gente usa div mesmo. Primeira coisa que eu fiz aqui no CSS, mudei a cor dos links. Então, eu selecionei todos os links do site e todos os estados, né? Por exemplo, se eu passo o mouse em cima, se eu já cliquei, se eu não cliquei, etc. Todos vão ter a mesma cor, não vai ter diferença. E qual que eu coloquei? Eu coloquei para a cor ser herdada. Então, esse valor inherit é um valor especial que algumas propriedades têm. Então, se eu coloco inherit, significa o quê? Que esse valor vai ser herdado do pai. Então, a cor do texto vai ser herdado. Então, olha, aqui tem um link, ó. A cor dele é branco. Aqui também tem um link, ó, e a cor dele é preto. Então, onde que está a cor do link? A cor do link vai estar no bloco pai. Então, o bloco pai, que é esse menu aqui, vai estar lá, cor do texto branca. Então, aí a cor do texto é aplicado no texto, como a gente já fazia, e vai ser aplicado também no link, porque ele está herdando. Aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui, todo o resto do site tem o texto na cor preta. Como todo o texto está na cor preta, o link está herdando a cor do pai. Então, o link também vai ficar em preto. Ó. Eu poderia ter colocado fixa uma cor aqui, né? Por exemplo, ó, azul. Se eu colocasse azul, ó, todos os links ficariam azul. Em vez disso, eu coloquei para herdar. Ó. Então, em vez dos dois terem a mesma cor, ó, agora eles herdam. E Text Decoration, isso daqui é das primeiras aulas que nós tivemos sobre CSS, é para colocar sublinhado. Ou sublinhado, ou uma linha em cima, ou uma linha no meio, cortando. Então, eu coloquei também para herdar. Eu poderia tirar já de uma vez o sublinhado, para não ficar sublinhado. Isso daí é algo muito antigo, né? Hoje em dia ninguém deixa link sublinhado mais. Então, eu deixei para herdar, né? E como não tenho nada sublinhado no meu site, os links também não ficaram sublinhados. Eu tenho uma classe site largura, que eu uso ela duas vezes. Eu uso ela aqui no menu para delimitar o conteúdo do menu e uso ela aqui embaixo para delimitar todo o conteúdo do meu site. O que tem nessa classe? Ela tem largura fixa, deixa centralizado, né, margem para os dois lados, e tem o overflow também. O overflow para caso tenha os blocos flutuantes, que nesse caso aqui tem, ó, esse daqui é um, outro, ela consiga
calcular a altura correta. Então, lembram do overflow? Vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho o meu nave. Dentro eu tenho esse site largura, ó, que está delimitando a largura do meu, que eu posso colocar o conteúdo aqui do nave. E tem o overflow. Aqui dentro, ó, eu tenho um bloco que flutua, outro e outro. Ó, os três, um do lado do outro, os três flutuam. Se eu tirasse o overflow, olha como que ia ficar. Ia ficar esquisito, né? Por que que ia ficar assim, ó? Se eu passo o mouse aqui no site largura, ó, a altura dele é 0. Ele está com 0 de altura. E ele ainda está aparecendo esse pouquinho aqui que vocês estão vendo por causa do nave ter o preenchimento. Então, isso daqui que vocês estão vendo é só preenchimento, porque ele tem altura 0. Se eu tirasse o preenchimento, ó, aí vocês não viriam nada. Então, tem o tamanho do preenchimento, só que ele não consegue pegar a altura. Então, agora com o overflow, ó, ele pega a altura correta dos blocos filhos. Então, lembrando, tem essa preocupação. Aí eu tenho o menu topo, que é o nave aqui, né? Mínimo 900 pixels, que é o mínimo que o site vai ter de largura. Preenchimento de cima e embaixo, ó, preenchimento aqui. Fundo preto, cor branca, fonte um pouco menor, sem serifa. Aqui tem essas três partes do topo, ó, a parte da esquerda, do centro e da direita. Aqui eu juntei as três, ó, eu coloquei a vírgula, né? Quando a gente coloca a vírgula, lembra o que que era? A gente pode colocar seletores que não vão ter nada a ver um com o outro, e aí o navegador vai primeiro usar o primeiro seletor, selecionar tudo que precisa e aplicar o visual. Depois vai fazer para o segundo, depois vai fazer para o terceiro. Então é como se tivesse regras separadas, mas as três regras vão ter o mesmo visual, que é a largura de 1/3, ó, 33,33% e flutua para a esquerda. Então, ó, esse flutua para a esquerda, esse para a esquerda e esse para a esquerda. Então fica um do lado do outro, ocupando 1/3 da página, 33,33%. Ah, mas e aquele 0,01%? Ah, aquele lá se perdeu, já era. Não tem problema, porque é algo tão pequeno. E aí, se você. É algo tão pequeno que talvez não dê nem 1 pixel. E ainda se você estiver muito, muito preocupado com isso, você pode escrever ainda desse jeito, ó. Pronto. Agora vai ficar realmente 1/3. Não vai chegar a 100, mas vai ficar faltando 0,00001%. Isso daí vai ser menos que 1 pixel. Como vai ser menos que 1 pixel, então esse defeitinho, vamos dizer, no site, ele não vai ser visível de tão pouco. Então, não tem problema deixar disso daí. Se não me engano, quando vocês verem sites profissionais, baixarem o CSS que é disponível, eles deixam gratuitamente, provavelmente eles vão usar assim, um monte de casas depois da vírgula para ficar perfeito, né? Aqui eu deixei só isso daqui porque eu não estou muito preocupado. Apesar de que os três eles têm largura de 1/3 e flutuam para a esquerda, eles ainda assim têm diferenças. E qual que é a diferença? Aqui o texto é alinhado para a esquerda, aqui o texto é centralizado e aqui o texto é alinhado para a direita. Então essa é a diferença entre os três. Então eu vou ter que mudar, né? Por exemplo, o para a esquerda eu não preciso, né? O site inteiro é alinhado à esquerda. Então, no topo esquerdo, o que que eu fiz? Aumentei o espaço entre as palavras, ó, então aumentei o espaço aqui. No centro, eu deixei o texto centralizado. E na direita também, aumentei o espaço entre as palavras e deixei o texto alinhado à direita. Então, aumentei o espaço aqui entre cada uma e o texto alinhado à direita. Mais para frente, a gente vai ver que isso que eu estou fazendo de espaço entre as palavras não é usado para separar links. Por quê? Porque eu posso ter um link que tenha duas palavras escritas no link. E aí vai separar as duas palavras do mesmo link. E eu não quero isso. Então, esse workspace eu estou usando agora aqui com vocês para facilitar a vida, mas nos sites profissionais vocês não vão usar o workspace e nem vão colocar tipo três links assim um do lado do outro. Vai ter um monte de div dentro de div dentro de div para fazer um visual, conseguir fazer o visual bem bonitinho. E
E aí não vai usar esse word spacing, né? Vai ser o espaço entre as divs mesmo. Aí eu tenho aqui o H1, preenchimento, fonte. Eu tenho o menu principal, que é esse daqui. O menu principal tem essa borda aqui em cima. Eu poderia ter colocado uma borda embaixo do H1, né? Eu coloquei uma borda em cima do menu. Espaço, preenchimento. Essa imagem, todas as imagens do site ocupam 100% de largura. Eu vi vários alunos definindo tanto a largura quanto a altura. Não é bom definir os dois, porque pode ser que a imagem fique distorcida. Então tem que tomar cuidado. Geralmente a gente só escolhe um dos dois, ou altura ou largura. Então aqui, ó, 100% da largura. Todas essas imagens também é 100%, então esse é o espaço que ela tem, ela está pegando 100% de largura. Essa também está pegando 100%. Aqui, a propaganda, margem para baixo, que é esse espaço. O main tem um overflow, porque a gente vai ter muitos blocos que flutuam. Dentro do main, lembra, a gente tem duas grandes colunas dentro do main. A coluna da esquerda, que é toda essa parte esquerda no main, e a coluna da direita, que é toda essa parte direita. As duas flutuam, né, para uma ficar do lado da outra. Então, foi colocado overflow no main. Aqui a coluna da esquerda flutua para a direita, ocupa 65% e tem um preenchimento para a direita. Ó. Preenchimento para a direita aqui. Como é fixo 900 pixels, eu não precisava, né, ter usado 65%. Poderia já ter colocado em pixel mesmo, porque eu já sei que a largura do meu site é 900, né? Eu poderia ter falado, deixa 600 para cá, 300 para cá, alguma coisa assim. Mas deixei desse jeito. Tem um preenchimento para a direita, ou seja, ele ocupa 65%, e aí para dentro dele, ele cresce mais esse preenchimento. Então, esse espaço que vocês estão vendo entre um e outro, na verdade, é o preenchimento da esquerda. Poderia ser margem? Também poderia. Aí, essa coluna da esquerda, vamos supor que acabaria aqui, ó, onde tem essa retinha aqui. E aí, esse espaço para cá, para separar, né, da direita, seria uma margem. Só que se a gente usasse margem nesse caso, nós teríamos um problema. Vocês conseguem imaginar qual é o problema? Pausa o vídeo aí e pensa, por que que é melhor, nesse caso, usar preenchimento e não margem? Pensaram? Bom, é o seguinte, o preenchimento, como a gente está usando aquela propriedade border box, que fica no reset, né? Então, como a propriedade fica no reset, vocês não precisam usar, a gente já usou em todos os sites que a gente fez até agora, e vocês viram que em nenhum eu tive que escrever, né? Esse box size em border box. É porque ele já está no reset. E ele facilita a nossa vida. Lembra o que ele faz? Ele faz o preenchimento crescer para dentro e não ocupar o espaço para fora, né, do bloco. E aí eu não tenho que ficar somando esses espaços. Por isso que eu usei aqui preenchimento. Porque, olha, a coluna da esquerda ocupa 65% e a coluna da direita 35%. Se eu somar o 65 com o 35, ocupa 100%. Então, a da esquerda mais a da direita ocupa 100%. Aí imagina se eu ainda colocasse mais uma margem. Então ia ultrapassar de 100%, porque a margem conta espaço. E aí ia bugar. Por exemplo, essa coluna aqui ia cair aqui para baixo, ia ficar uma embaixo da outra, ia bugar tudo. Então, como eu não quero que conte esse espaço, eu quero que ele cresça para dentro, para facilitar a minha vida, eu uso preenchimento. Se eu quisesse usar margem, eu poderia? Sim, eu poderia. Só que ao invés de colocar porcentagem, eu teria que me preocupar em calcular o pixel da largura aqui, mais o pixel da margem, mais o pixel da largura aqui, e o total teria que dar 900, que é o total do site. Então, por exemplo, se eu quisesse dividir em 600, 300, na verdade, eu dividiria em, por exemplo, em vez de 600 aqui, 590 e deixaria 10 para a margem. E aqui do lado, 300. Então percebe que ficaria mais chato, né, se preocupar com isso, né? 590 mais 10 mais 300 para dar 900. Então, em vez disso, eu já divido com a porcentagem, mas os dois estariam certos, né? Divido com a porcentagem dá 100%, e aí eu crio espaços
para dentro, para não interferir. Então foi por isso que eu fiz desse jeito. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Dentro da coluna da esquerda, então aqui, ó, eu tenho subcolunas. Então olha o que eu fiz. Eu usei aquele seletor de descendente, que é só um espaço. Então o navegador vai procurar a coluna da esquerda, que é essa daqui, grandona, e dentro da coluna da esquerda vai ser procuradas todas as subcolunas. Então todas as subcolunas, que são essa e essa, as três. E aí eu vou aplicar esse visual, que é flutuar para a esquerda, ocupa 1/3 e um preenchimento de 5 pixels para ter esse espaço aqui entre elas. Ó. Então, se eu inspecionar aqui, então está aqui, ó, cada uma das subcolunas. Ó. Cada uma ocupa 1/3 e a mesma explicação que eu dei aqui, né, como eu usei porcentagem, eu estou fazendo com a subcoluna. E aí esse espaço aqui é um preenchimento que eu cresci para dentro, para não ter que ficar me preocupando em ficar somando o tamanho. Ó. Então, ó, 3 subcolunas. Nas subcolunas, então, percebe que aqui eu estou selecionando todas as subcolunas. Então, eu estou selecionando as 5 subcolunas do meu site. Ó. Essa e essa. Então, eu tenho 5 subcolunas no meu site. Vocês não precisavam, por exemplo, se você fizer um site, você não precisa usar subcoluna para todas, né? Você poderia criar uma classe subcoluna esquerda, seria só para essas, subcoluna direita, só para essas. Poderia fazer também estaria certo. Aqui eu só estou reutilizando só para vocês verem algo diferente, que talvez é algo que vocês não fariam, né? Só para ver como que é, né? O mais normal é o quê? Ah, eu criar uma só para os da esquerda e uma só para os da direita aqui, né? Então, todos os articles, ou seja, todas as notícias dentro de subcoluna, vai ter preenchimento para baixo, borda para baixo, então essa borda cinza aqui, e uma margem para baixo. Então, tá aqui, ó, esse é o preenchimento, essa é a borda e essa é a margem. Todos têm. Então, ó, tá vendo que todos têm aqui, fica até aqui embaixo, ó, e esses daqui também, ó, todos têm. Agora vem a coluna da direita, que é essa daqui, que ocupa 35%. Percebe que eu só usei flutuar para a esquerda nesse site, que é o mais normal. Só em algumas situações vocês vão usar flutuar para a direita. Quando o aluno aprende pela primeira vez o float, ele acha que tudo que está na esquerda flutuou para a esquerda e tudo que está na direita flutuou para a direita. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu mostrei lá nos slides da aula de float, né, o que dava para fazer quando fazia tudo flutuar para a direita, tudo para a esquerda, as coisas apareciam invertidas e etc. Como a gente lê da esquerda para a direita no Brasil, o mais normal é a gente usar o float para a esquerda. Então você consegue fazer um site inteiro, por exemplo, esse daqui, só usando o float para a esquerda. Porque mesmo que esse está na esquerda e esse outro pedaço está na direita, ó, esse vai ser jogado para a esquerda, beleza? E esse vai ser jogado para a esquerda também. E aí ele encosta e fica aqui quietinho. Ó. Os dois somados dá 100%, então não vai ficar sobrando nada aqui, né? O medo de jogar para a esquerda é, mas será que sobra alguma coisa no canto direito? Não vai sobrar se a soma dos dois der 100%. E geralmente, quando a gente divide, né, os blocos, a gente divide para dar 100% a soma. É quase sempre assim. Por isso que quase sempre a gente usa flutuar para a esquerda. A mesma coisa aqui em cima, ó. Cada um ocupa 1/3 e todos flutuam para a esquerda. Beleza? Subcolunas da direita ocupam metade. Então tá aqui, ó. Elas ocupam metade, metade. E flutuou para a esquerda, flutuou para a esquerda. As duas subcolunas. Notícia de destaque. O que tem na notícia de destaque? Um preenchimento para baixo, borda e margem. Então, essa daqui é uma notícia de destaque. Então, ó, ela tem preenchimento, borda, margem. Então, esses três espaços. Eu usei aqui, né, a notícia de destaque e aqui também, ó. Então, aqui também, ó, tem, ó, preenchimento, borda, margem. Aqui, ó, a classe notícia de destaque, ó, é essa aqui, ó. Então, ali está coloridinho cada um dos espaços.
o H3, só que o H3 da notícia de destaque, ó, como que vai ter uma fonte maior, negrito e uma margem. É esse aqui. A primeira letra de todos os parágrafos do meu site vai ficar em negrita, itálica e um pouquinho maior. Então, aqui ó, são os 2 parágrafos do meu site. Só tenho esses 2 aqui. Então, olha como ficou aqui a primeira letra. Ficou um pouquinho maior. Ó. Então, aqui é aquela pseudoclasse que a gente viu nessa aula. Aqui, eu não coloquei nenhum seletor antes. E eu já coloquei direto, 2 pontos, selection. Lembra o que era o selection? É quando eu seleciono alguma coisa com o mouse. É bem limitado as coisas que você pode fazer, basicamente só mudar a cor, né? Que é isso, ó, se eu selecionar alguma coisa, ó, o normal é ficar azul. Aqui ficou amarelo. Então, ó, background amarelo. Só para vocês verem. Se eu tivesse colocado, por exemplo, H3 aqui. Aí, nesse caso, ó como ficaria. Esse é o normal, né? Azul. E aqui, amarelo. Porque agora eu selecionei os H3 no meu site e quando eu seleciono eles. Então, se eu tirar, agora é tudo. Tudo do meu site, quando está selecionado, fica com o fundo amarelo. Última coisa, o rodapé. O rodapé não, acho que não tem nada de novo. Mínimo de largura 900, fundo preto, preenchimento, texto centralizado, cor branca e fonte um pouquinho menor. Então está aqui meu rodapé. Como meu rodapé ele é muito pequenininho, ele é bem menor né, que a largura do meu site e ele está centralizado, eu não preciso delimitar o tamanho dele, porque ele já vai ser menor, ele não vai ultrapassar o tamanho. Então, eu não preciso usar aquela classe site largura aqui. Então, ele fica desse jeito aqui. Dá para ter usado, mas não precisa. Então, esse daqui foi o site Planeta Diário. Um site mais focado em layout. As nossas próximas aulas, se não me engano, a gente não vai focar tanto em layout, a gente vai focar em outras coisas. Então, esse daqui foi mais para vocês treinarem layout, e ainda o básico né, de layout, para conseguir fazer um site para computador. Então, é isso aí, gente. Estudem bastante, tentem fazer esse site aqui do zero, para ver se vocês conseguem. Se vocês conseguirem, vocês vão estar craques em Float, que é a matéria mais difícil e por isso que é a matéria que vocês mais vão ter que estudar. Então, eu espero que vocês estudem bastante para a nossa próxima prova. Então, até mais, até a próxima aula.